Nós já vamos em 2 anos desta situação e eu, de facto, tenho muitas questões e devo dizer que a maioria não são retóricas. Lembrando a situação que nós vivemos há 1 ano, na verdade há 2, foi-nos anunciada uma medida medieval, que é um confinamento de 15 dias para achatar a curva e preparar o SNS para fazer face a uma pandemia que inicialmente nem era considerada uma pandemia. Portanto, já havia vozes a dizer que a situação na China era muito mais grave e por cá os governantes desvalorizavam qualquer ação. E lembro-me até, para termos noção do ridículo, que a comunicação social deve ter estado para aí 1 semana a entrevistar um rapaz que estava num barco, se não me engano, no Japão, que era o infectado. Andávamos à procura de infectados portugueses. Exatamente. Nessa altura. Evidentemente, a situação escalou. E eu gostava de dizer que pode-se sempre argumentar que há um grande grau de incerteza, mas há vários projetos científicos que foram completamente ostracizados, que defenderam que a pandemia ia ter a progressão que teve, ou seja, com ou sem confinamento, o confinamento não ia parar a progressão da pandemia, que as vacinas não iam ter a eficácia que se dizia inicialmente de 97%, e com dados que eu não tenho aqui tempo de desenvolver, mas, por exemplo, desde logo o primeiro estudo da Pfizer não tinha um universo populacional, portanto, uma amostragem que permitisse concluir essa eficácia. E isto foi publicado no British Medical Journal no início da vacinação, portanto, ninguém pode dizer que desconhecia. Nós depois tivemos a ideia de que ia-se atingir a imunidade de grupo. Devo dizer que nas outras todas eu não acreditei, na imunidade de grupo acreditei. E ainda hoje me pergunto, uma pergunta não retórica, o que é que se passa na Suécia? Porque eu nunca comprei a tese de que a Suécia é um país diferente, etc. Porque na Suécia nem nunca máscaras se usou e a densidade populacional de Estocolmo é idêntica à de Lisboa e, portanto, é perfeitamente comparável. O que não é comparável são os serviços de saúde. Agora, é verdade que a Suécia teve uma política de não ter qualquer tipo de estratégia de confinamento, nem sequer uso de máscaras, devo dizer, nem sequer dentro dos hospitais, a não ser em casos muito específicos, porque defenderam que isso assustava os doentes, etc. E, aparentemente, ou seja, é verdade que a Suécia tem até menos mortes do que Portugal, e está muito melhor que alguns países da Europa, mas aparentemente também não há imunidade de grupo na Suécia. E, portanto, esta conversa da imunidade de grupo não digo que não parece ter funcionado. E, portanto, o que eu gostava são, sobretudo, de respostas que não tenho. Porque a resposta de que nós ouvimos os especialistas, a maioria deles matemáticos e modelos computacionais, ou a resposta de que nós ouvimos políticos que tomam decisões e temos que confiar nelas, eu não confio em decisões políticas, sejam elas quais forem. Eu confio em decisões que tenham uma demonstração racional, uma evidência científica e uma racionalidade política. E, portanto, a mim interessa-me ouvir as pessoas e ouvi-las durante um longo tempo, já aqui eu disse, que não percebo porque é que estas pessoas, por exemplo, grande parte daquilo que eu estou aqui a dizer, este epidemiologista, que já aqui o citei tantas vezes, Ioannidis, que eu sigo, portanto, vejo as palestras dele, etc., foi entrevistado pelo Expresso pela primeira vez ao final de quase 2 anos. Não percebo, quer dizer, nós estamos a falar realmente de um epidemiologista, não é de um matemático, não é geógrafo, não é sociólogo, não é nada disso. É um epidemiologista da Universidade de Stanford, dos mais respeitados a nível mundial. Não percebo porque é que estas pessoas não se ouvem e os de cá. E muitas vezes até são caluniados, o que é ainda mais vergonhoso. Outras perguntas que eu tenho. A China mente ou não mente? Veio um bom artigo no Público esta semana de um professor catedrático de farmacologia a dizer há, de facto, tratamentos que têm efeito e ele dava a entender por pressão política das farmacêuticas esses tratamentos, ou ele deixava a pergunta no ar, é pressão política, o que é para estes tratamentos que são aplicados na China, não são aplicados cá. Isto é verdade ou não é? Eu não faço a mínima ideia e pergunto-me. Deixa-me só fazer mais 3 ou 4 perguntas. Para passarmos aos outros. E eu vou-me despachar. Quais são os custos destes confinamentos? Porque vejam bem, a questão dos confinamentos é sempre a questão de que há uma política de classe média que virou completamente as costas às classes trabalhadoras. Porque mais de 70% da população nunca esteve em teletrabalho.
E por isso que os confinamentos não resultam. É por isso que esta estratégia de suposto confinamento para proteger os mais vulneráveis não resulta, porque foi justamente nos lares que a situação foi uma desgraça. E foi uma desgraça em toda a Europa. Porquê? Porque as pessoas que vão trabalhar aos lares andam nos transportes públicos e têm que ir trabalhar. E, portanto, nós temos uma vida social que torna a estratégia do confinamento uma não estratégia. E, portanto, esta questão é uma questão que a mim me faz realmente... E depois diz aos trabalhadores, sim, pode ir trabalhar, pode andar de transportes públicos, mas já não pode comer no restaurante. O restaurante virou uma espécie de mitologia e de pensamento mágico desta situação. Concluir, depois há outra Raquel. pergunta, é a última pergunta, tinha mais para fazer. Não farei, senão vira um monólogo, obviamente. Há ou não reinfecção em quem a teve? Porque todos os estudos que têm saído indicam que as pessoas que têm Covid não se reinfetam. O mesmo não se passa com os vacinados. Não é? Com os vacinados há imensos estudos contraditórios, etc. Mas não há dúvida de que os vacinados se reinfetam e adoecem, aparentemente com menos gravidade. Depois vamos ver se isso é uma causa-consequência ou uma correlação com a expansão do vírus e com outras questões. Mas não sabemos. Agora, tudo indica que não há isto. Porquê é que nós não temos estes dados? Eu não percebo, sinceramente, porque é que nós continuamos a alimentar uma política de falta de transparência nos dados. Ponham cá para fora os dados todos, com anonimato, obviamente, porque é assim que se devem ser postos, para nós podermos responder às questões.